Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer então uma revisão, uma recuperação das aulas agora de 24 e 26 de setembro, então para alguns que perderam. Vamos tratar desses itens aí, espectro eletromagnético, ondas em cordas e intensidade das radiações eletromagnéticas. Então, bora lá! Então, já tínhamos falado sobre o espectro eletromagnético, que é o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas, e aí na tela a gente tem uma configuração de como é que se poderia ver uma onda eletromagnética, Lembrando que ela é formada então por uma pulsação de um campo elétrico na direção X e um campo magnético na direção Y, perpendiculares entre si. O ângulo entre esses campos aí é 90 graus. E a onda eletromagnética ela viaja com uma velocidade c na direção z, certo? Então todas essas direções são perpendiculares. E todas elas têm essa velocidade aí, considerando-se vácuo como meio de propagação ou ar. Também se considera esse valor de velocidade, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Certo? A gente tem o nosso esquema de lembrar das iniciais aí por Ra, onda de rádio, M de micro-onda, I de infravermelho, L de luz visível, U de ultravioleta, raios X, radiação gama. Então, Raman, Lux, G. Essa é a ordem de cima para baixo que a frequência está crescendo. E como todas elas têm a mesma velocidade, é constante, então vocês já sabem que o comprimento de onda, sendo essa velocidade pela frequência e a velocidade sendo constante, o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, o comprimento de onda cresce no sentido inverso à frequência, portanto, de baixo para cima. Nessa régua de radiações, a gente tem um aumento do comprimento de onda. Tá? Um comentário mais rápido a respeito de cada uma dessas faixas. Então, as micro-ondas são utilizadas aí, em radares aeronáuticos, certo? E alguns radares terrestres também. São utilizados na telefonia celular, tá? E também famoso forno de micro-ondas. Lembrando que a gente já fez uma questão sobre a tela metálica que se tem aí na porta do forno de micro-ondas, exato, que tem os seus furinhos para que a gente consiga enxergar e que é de metal exatamente para que as micro-ondas elas sejam refletidas e não escapem do forno, certo? O que mais? A radiação infravermelha, que é a radiação térmica, tá certo? Os corpos aí que são aquecidos de 200 graus Celsius em diante, isso é o que eles mais emitem, a radiação infravermelha, tá? Essa radiação, então, ela é conhecida como radiação térmica porque todos os materiais que a absorvem têm como efeito aquecimento. Então, o forno que assa elétrico, a gás, a fogo, ele tem grande emissão disso. Controles remotos comuns, sensores de presença de alarmes, utilizam a radiação infravermelha, tá bem? A luz visível, nosso olho consegue captar essa faixa aqui, de 380 nanômetros, que corresponde à luz violeta, até 750 nanômetros aproximadamente, que corresponde ao vermelho. Essa faixinha aí do espectro eletromagnético é o que o olho humano consegue visualizar. Lembrando, que da luz natural do Sol, aí, as várias faixas dentro do visível, a primeira de menor frequência corresponde ao vermelho, aí alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta.
por isso que o anterior aqui chama-se infravermelho, abaixo da frequência do vermelho, e o posterior, as frequências maiores, chamam-se ultravioleta, certo? Ultravioleta, que é uma radiação ionizante, aliás, ultravioleta, X e gama, as próximas três, né? São radiações ionizantes. Então, aí, a radiação ultravioleta mais famosa é a interação com a nossa pele, né? Vejam aí que UVA e UVB conseguem chegar até a superfície do planeta onde a gente está. O UVC é mais bloqueado pela camada de ozônio. E o comprimento de onda de cada faixa está indicado aqui, apenas por curiosidade, então para vocês saberem que é dividido nessas faixas. E aí tá alguns efeitos, né, da pele humana ser exposta à radiação ultravioleta, principalmente em demasia, né? Queimaduras, avermelhidão, dor e descamação da pele, envelhecimento precoce. Então, perda de elasticidade, manchas, né? Aumento de melanina com sardas e melasmas, redução da defesa da pele contra infecções e podendo danos ao DNA, carcinoma e melanoma, certo? Então, essa já é uma radiação que a gente tem que tomar cuidado, exatamente porque pode provocar todas essas coisas aí na nossa pele, certo? A próxima radiação, então, a radiação X, também ionizante, se consegue essa radiação principalmente da desaceleração de elétrons, né, num tubo de vácuo, certo? Num tubo de raios catódicos, que é chamado então de CRT em inglês, né? Certo? E aí os elétrons são acelerados por uma diferença de potencial, e quando eles colidem com um alvo metálico, eles são desacelerados. Nessa desaceleração emitem essas ondas de altíssima frequência, radiação X. Os raios X passam aí nos nossos tecidos moles, como pele, músculos, eles são transparentes, a radiação X. O osso é que bloqueia, então por isso que se consegue esse contraste aqui numa radiografia, né? Onde tu jogou radiação X numa parte do corpo e botou uma chapa atrás lá que é queimada, velada por radiação X. E aí vai ficar esse contraste aí, certo? Então a gente deve ter grande cautela, né, nessa exposição aí, né? Quem lida com isso, os operadores de laboratórios devem usar roupas de chumbo para se proteger, tá certo? Porque só materiais com grande densidade conseguem bloquear a passagem da radiação X, que basicamente atravessa qualquer coisa, né? Os comprimentos de onda vão aí, de 10 na menos 8 a 10 na menos 11 metros, né? Isso pode ser menos até do que o tamanho de um átomo de hidrogênio, para vocês terem ideia, certo? E, por fim, a faixa aí das radiações gama, né, que são obtidas principalmente por emissão de núcleos, né? Então ela é uma radiação nuclear, não por transições da eletrosfera, mas sim núcleos instáveis, né? Todos os elementos acima do chumbo na tabela periódica, eles têm núcleos grandes, e eles têm os núcleos grandes e instáveis, e aí eles emitem naturalmente radiação alfa, beta e gama, que é a que nos interessa, que é uma radiação eletromagnética, tá certo? Essa radiação gama, ela também provém de outros buracos negros, supermassivos, estrelas, né, supernovas. Também se consegue a radiação gama, elementos aí como urânio, como Césio-137, os seus núcleos também fazem emissão dessa radiação. Então os símbolos, né, dessas radiações, um lugar onde se tem essas emissões aí pode ser indicado por esse trifólio aqui, né, ou também por essa outra simbologia, tá certo?
Então, uma conversa aí sobre toda a família eletromagnética. Então, pessoal, sobre a propagação de ondas em cordas, né? Vamos ver esse item específico aí. Quando tu produz uma onda numa corda, né? Quais são as grandezas, quais são as medidas que influenciam na velocidade com que essa onda está se propagando, certo? Então, a gente vai falar exatamente sobre isso. Você já sabe que a velocidade de uma onda numa corda, aliás, a velocidade de uma onda qualquer depende do meio no qual ela se propaga. Nesse caso, o meio é a corda. Então, quais são os fatores da corda que mandam na velocidade de propagação? Bom, então começamos assim, ó. Sempre para te produzir uma onda numa corda, tu vai tensionar a corda, tu vai submetê-la a uma força de tração que vai ser a mesma em ambas as extremidades, para a corda ficar parada. Então, se tu puxar a corda com 200 newtons, a parede do outro lado também vai fazer os 200 newtons sobre a corda para que ela fique em repouso. Pois esse é um item que manda na velocidade de propagação da onda na corda, a força com que tu traciona a corda. Lembrando que, por exemplo, os músicos, né, eles mudam o número de vibrações por segundo da corda do violão mexendo nesse item, certo? Então, é possível deduzir que tem uma demonstração, isso se chama fórmula de Taylor, né? É possível demonstrar que a velocidade de uma onda na corda, ela é a raiz quadrada da força com que tu traciona a corda pela densidade linear da corda. Esse item é um item novo, a densidade linear da corda. Ele está aqui ao lado, então, né? O que é a densidade linear da corda? A razão massa de corda por unidade de comprimento, certo? Então, vamos lá, unidade no sistema internacional, né? Quantos quilogramas de corda por metro dessa corda é a medida no SI da densidade linear. Então, coisas que a gente deve saber a respeito da densidade linear da corda. Primeiro, calculamos pela razão massa por comprimento, mas olha só, a densidade linear ela não depende nem da massa e nem do comprimento da corda. Mas como assim? Pegamos uma corda que recortei uma cordinha que tem 10 centímetros e a sua massa é de 40 gramas. E uma corda idêntica a essa, só que esse pedaço agora ele tem 20 centímetros, o dobro do comprimento, e consequentemente ele vai ter o dobro da massa. Vamos determinar para o pedaço 1 e para o pedaço 2 a densidade linear. Então, a densidade linear do primeiro pedaço, 40 gramas de massa por 10 centímetros de comprimento. Olha só, 4 gramas por centímetro. Densidade linear do segundo pedaço, 80 gramas de massa por 20 centímetros de comprimento. Olha que coincidência, 80 por 24 gramas por centímetro. Então, pode pegar N pedaços dessa mesma corda e a razão massa por comprimento vai dar sempre o mesmo, 4 gramas por centímetro. Então, a densidade linear ela não depende nem da massa e nem do comprimento, apesar de tu calcular a densidade linear por essa razão. E aí, inevitavelmente, vem a pergunta, então de quem que depende? Pois é, a densidade linear de uma corda é função, olha só, isso é escrita matemática, né? É função do material da corda. Então se a corda é de aço, de nylon, de plástico, cada material tem a sua densidade linear e também, lembrem que as cordas de um violão, mesmo todas de aço, muda a densidade linear de cada uma em função da espessura, do diâmetro.
Então, esses são os dois itens que mandam, de fato, na densidade linear, material e espessura, certo? Muito bem, e usamos, então, a densidade linear e a força de tração para, com essa expressão aqui, fórmula de Taylor, calcular a velocidade de uma onda na corda, específico para ondas em cordas. Vamos fazer um exemplo, então. Uma pessoa produz uma onda transversal em uma corda homogênea e perfeitamente flexível figura. Conseguem contar que tem aí 4,75 comprimentos de onda nessa corda que está desenhado? Vou deixar para vocês fazerem isso, tá? Só por curiosidade. Sabendo que a força de tração aplicada é 20 newtons, ou seja, o cara está tensionando aqui ó, com 20 newtons de força, e aonde ela está presa lá do outro lado também deverá ter os mesmos 20 newtons, e que a massa dessa corda é 200 gramas e o comprimento 4 metros. Determine, então, os dois itens que estão solicitados aí. Letra A, densidade linear da corda em unidades do SI. Densidade linear, razão massa por comprimento. 200 gramas de corda por 4 metros de comprimento. Está aí a densidade linear. Só que como a gente quer no SI, quilogramas por metro, então passemos os 200 gramas para quilogramas, o que vai ser 0,2, e metros continua do mesmo jeito. 0,2 kg por 4 metros são 0,05 kg por metro a densidade linear dessa corda, e esse primeiro item está feito. B, a velocidade de propagação da onda nessa corda. Então a velocidade de propagação será a raiz quadrada da força de tração pela densidade linear. Detalhe: errou a densidade linear, vai errar a velocidade, tá? Erro em sequência. Então, raiz quadrada da força de tração, 20 newtons. A densidade linear, 0,05 kg por metro. Então, o radicando aí, ó, dentro desse radical, 20 por 0,05, 400. Certo? 400. Vamos dar uma melhorada nesse 400 aqui. Então, 400. Newton pode ser escrito como quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso é o Newton. Sobre quilogramas por metro. Então, quilograma e quilograma, mesma unidade de massa, simplificamos. E raiz, vai sobrar então raiz quadrada de 400 metros quadrados por segundos quadrados. E extraindo essa raiz quadrada, então 20 metros por segundo é a velocidade. Tá aí como é que nós encontramos a velocidade de propagação. Tá? Então, no teste, muito provavelmente, eu vou pedir a vocês algo similar ao que nós temos nesse exemplo aí de propagação de ondas em cordas. Também, um item extra, também não temos na apostila, tá? Mas a gente teve uma questão na penúltima prova do Enem 2023, né? Então, também quero falar para vocês sobre a intensidade das radiações eletromagnéticas e também valerá, tá, essa intensidade para as ondas sonoras. O nosso interesse aqui agora é a onda eletromagnética, mas o que eu vou falar aqui também vale para som. Por quê? Tanto radiações eletromagnéticas quanto som têm propagação 3D, tridimensional. Andam ao longo de Y, de X e de Z simultaneamente, certo? Então, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre essa propagação vai impactar no resultado que a gente vai analisar, essa propagação tridimensional. Então, imaginem que tenhamos o azulzinho aqui, uma fonte emissora de REM ou de som, tá? Tanto faz.
Nessa distância, e as ondas estão se propagando em todas as direções, nessa distância R aqui, ó, Rzinho, tá? Lá da fonte, vamos supor que isso seja um alto-falante que vocês estejam ouvindo. Aqui vocês vão detectar um som ou uma radiação eletromagnética de intensidade I. Certo, se a gente se afastar e passar para uma distância o dobro de antes, 2R, da mesma fonte, qual será aqui nesse lugar a intensidade que a gente vai perceber? Vamos deixar a completar por enquanto. E se assim a gente continuar se afastando agora para uma distância 3 vezes maior, 3R, aqui nessa outra distância, qual será a intensidade que a gente vai detectar, e poderíamos seguir com outros exemplos, mas esses aí já vão ser suficientes, certo? Então, como é que a gente compara as intensidades, né? O que é definido como intensidade? Então vamos lá, intensidade de uma onda detectada num ponto é, por definição, olha só, a razão potência que a fonte utiliza para produzir a onda. Definição é por unidade de área de chegada dessa onda. Então, já podemos anotar aqui que no Sistema Internacional de Unidades, a intensidade vai ser medida em potência watts, área metro quadrado. Então, a intensidade é medida em watts por metro quadrado. Tá? Para as ondas eletromagnéticas, essa medida ela também pode ser chamada de irradiância. Seria um sinônimo de intensidade. Tá? Irradiância. Então, quantos watts por metro quadrado de irradiância ou de intensidade? Muito bem. E aí, então, se há uma distância R aqui, ó, vejam só, uma distância R. Esta área aqui, vamos pegar aqui o marca-texto, ó, essa aqui é a área de chegada das ondas, tá? E eu vou considerar que essa área mede A, tá bem? Dando uma intensidade I. Quando a gente se afasta a uma distância o dobro, para o mesmo ângulo de propagação das ondas, vejam só, agora a gente tem então uma área, olha só, o dobro da distância, esse desenho está em escala, a área de chegada das ondas agora é 4 vezes maior no dobro da distância. Isso vai fazer com que, ó, a potência é a mesma, se a área quadruplicou, agora tu vai ter uma intensidade 1/4 do que tínhamos lá. Te afastou o dobro da fonte, a intensidade passa a ser 4 vezes menor. E tomando esse outro ponto, que está a uma distância 3R, vejam só, para o mesmo ângulo de chegada das ondas, a área atingida aqui agora, ó, é 9 vezes maior do que antes, 9 vezes a área inicial, no triplo da distância. Isso vai fazer com que a intensidade seja 1/9 da intensidade de referência, certo? E assim por diante, né? Se tivéssemos, então, a uma distância 4R, seria 1/16 da intensidade. A uma distância 5R, 1/25, e assim sucessivamente. Então, vocês conseguem perceber que a intensidade ela é inversamente proporcional a essa distância até a fonte ao quadrado, né? E aí, então, prosseguindo aqui, pode-se escrever essa expressão da intensidade como uma potência que a fonte usa pela área. A propagação das ondas eletromagnéticas e sonoras é tridimensional. E aí, então, é como se fossem bolhas esféricas aumentando de tamanho, né? E uma esfera de raio R, geometria, né? Geometria, uma esfera de raio R, a área dessa esfera é 4πr². Então, nós podemos escrever diretamente a intensidade como potência da fonte, dividido por 4πr², onde R é a distância que se acha da fonte. Podemos determinar a intensidade dessa maneira, certo?
Então, todo mundo sabe, se tu te afastar cada vez mais de um alto-falante, né, aumentando isso aqui, cada vez tu vai ouvir mais fraco. Se tu estiver cada vez mais longe de uma antena de rádio, cada vez vai ficar mais fraca a chegada do sinal, até tu não captar mais. É sobre o que a gente está falando, só que a gente está quantizando. Então, essa questão aqui, ela, questão 93 da prova do Enem de 2023, caderno amarelo, ela é a mesma questão E72 aí na apostila de vocês, tá? Muito bem, então vamos ler a questão e resolver como um exemplo de aplicação da intensidade. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio, curto alcance, presente em diversos dispositivos eletrônicos. Permite que esses aparelhos se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth classe 2, as antenas transmitem sinais de potência, olha só, aqui está a potência usada para o sinal, né? 2,4 mW, e possibilitam conectar dispositivos distanciados de até 10 metros. Considere que essas antenas são fontes pequenininhas, né, pontiformes, e emitem ondas eletromagnéticas esféricas. A intensidade do sinal, de certa forma, entregar como é que se calcula a intensidade, ela é calculada por potência por unidade área. Ó, exatamente essa fórmula aqui, potência por área é a medida da intensidade. Considere 3 para o valor do π. E aí vem o comando da questão. Para que o sinal seja detectado pelas antenas, o valor mínimo da intensidade em watts por metro quadrado deve ser quanto? Então, vejam o seguinte, a intensidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte. Então, se vocês querem intensidade mínima, nós queremos, porque a questão solicitou isso, a intensidade vai ser mínima quando a distância for, o raio, né, for máximo, certo? E o raio, a distância máxima, exatamente para 10 metros. Então, vocês querem calcular a intensidade a 10 metros de distância da fonte. Então, a intensidade vai ser a potência usada pela fonte sobre 4πr². A potência é de 2,4 miliwatts e 4π, que já vou substituir o π por 3, R 10 metros elevado ao quadrado. Ó, tá resolvido. Agora só vamos ver quanto é que é esse número aí. 2,4 miliwatts, prefixo mili, 10 na menos 3 watts. E 4 vezes 3, 12. 10 ao quadrado são 10 na 2 metros quadrados. Então já conseguimos aí watts por metro quadrado, né? Se reescrevermos ali, só para melhorar, então a potência de 10, 12 vezes 10 na 2 como 1,2 vezes 10 na 3, então vai ficar mais fácil de efetuar essa razão. 2,4 por 1,2, 2. 10 na menos 3 por 10 na 3, 10 na menos 6 watts por metro quadrado. Fechando com o que está na alternativa da letra A, então, que é a resposta da questão. Certo? Então, pessoal, tá aí essa retomada, então, né, dos assuntos de 24 até 26 de setembro, aí, para os alunos que não puderam assistir às aulas, e fica disponível para todos também. Tá? A lista de testes que vocês já podem resolver, então, já foi enviada, e aí, então, bom trabalho para todos, então, certo? Espero que ajude aí essa rápida retomada aí, certo? Então, bom trabalho e até mais.